O Papa Francisco afirmou que todas as religiões são iguais e que você pode se salvar em qualquer lugar? É o que veremos nesse vídeo. Muitas pessoas que eu já conversei e que eu já tentei defender as falas do Papa Francisco, principalmente tradicionalistas, sempre afirmam: não, mas o Papa Francisco disse que a gente pode se salvar em qualquer lugar, que todas as religiões são boas e todas as religiões são iguais e que não importa em qual religião você pode estar, que você vai se salvar de qualquer jeito. E aí eu pergunto, onde ele disse isso? E as pessoas afirmam que disse isso naquele encontro com as religiões, onde ele afirma que todas as religiões são caminhos para Deus. Para você entender melhor essa fala do Papa, deixarei a fala aqui na íntegra. E aí, após a fala, eu irei comentar ponto por ponto. Preste atenção. Adesso prendo qualcosa qui che volevo dirvi. E una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Dove? Qualcuno risponda? Dove? La distruzione. È così. E ci vuole litigare. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno è Ski, qualcuno è musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Understood? Ma per il dialogo interreligioso fra i giovani ci vuole coraggio, perché l'età giovanile è l'età del coraggio, ma tu puoi avere questo coraggio per fare cose che non ti aiuteranno, per esempio, no? Ma tu puoi avere coraggio per andare avanti nel dialogo. A primeira coisa que é importante salientar é que essa fala do Papa Francisco não tem autoridade magisterial. Ele não está ensinando a toda a igreja e não está exercendo o seu ofício de sucessor de Pedro. Mas não é por causa disso que nós devemos condená-lo como herético. Porque essa fala, se ela for bem entendida, ela não fere nenhum princípio e nenhum ensinamento da Igreja Católica, e é o que eu vou provar nesse vídeo. O primeiro ponto que nós devemos destacar é que o Papa Francisco está falando a respeito do diálogo religioso. Ou seja, a sua fala é direcionada para explicar como deve ser um bom diálogo religioso. Ele não está fazendo uma afirmação doutrinária e nem está definindo alguma doutrina para toda a igreja. Ele está falando sobre uma atitude, como deve ser a atitude de pessoas de diferentes religiões quando irão dialogar a respeito de Deus e da fé. Esse ponto é crucial para entender toda a fala do Santo Padre. Então ele começa fazendo um elogio sobre a forma de diálogo daqueles jovens de diversas religiões, onde ele destaca que eles não ficam brigando: o meu Deus é melhor do que o seu, a minha religião é verdadeira e a sua é falsa, eu sou bom, você é ruim, eu vou para o céu, você vai para o inferno. E o Papa Francisco diz: onde que esse tipo de diálogo vai nos levar? Ou seja, o que está dizendo aqui, nós não podemos e não iremos conseguir dialogar com pessoas de outra fé, de outra religião, impondo a nossa visão de mundo e dizendo que fulano está certo e ciclano está errado, eu estou certo e você está errado, o meu Deus é bom, o seu não é, o meu Deus é verdadeiro, o seu é falso. Então você não consegue, de nenhuma forma, uma abertura com outra pessoa no diálogo interreligioso se você inicia esse diálogo com ataques e proferindo ofensas à religião dessa pessoa. Isso não significa que a religião dela em si é uma religião boa, uma religião verdadeira. Isso significa que ninguém convence o outro da verdade através da coação, através da intimidação. E o Papa Francisco, de forma brilhante, ainda mais diante de pessoas de religiões politeístas, ele ainda fala essa frase: e se eu disser que o meu Deus é verdadeiro e o seu não? Isso está certo? Só há um Deus que é para todos. Então, ali diante de pessoas que professam a existência de mais de um Deus, o Papa Francisco ainda reafirma a fé da Igreja em um único Deus. E de forma implícita está demonstrando que o único Deus verdadeiro é o Deus das religiões monoteístas. E assim está trazendo essas pessoas a compreensão verdadeira de Deus, e não está negando a fé. Em seguida, ele faz uma comparação dizendo que as religiões são como caminhos para Deus. E isso não é nada mais, nada menos que o próprio conceito de religião, do latim religare, que é religar o homem a Deus. De fato, todas as religiões têm como objetivo serem um caminho para aproximar o homem de Deus, para religar o homem a Deus. Esse é o conceito próprio de religião. Agora, se uma religião executa corretamente essa função ou não, se ela consegue levar de fato o homem a Deus ou não, se é um caminho correto ou um caminho incorreto, se é um caminho verdadeiro ou um caminho falso, não é isso que o Papa Francisco ele discute. Mas o que ele está dizendo é que todas as religiões se propõem a serem caminhos a Deus, tanto a religião cristã como qualquer outra. Mas isso não significa que são todas iguais ou que são todas igualmente boas.
Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito desse tema. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 843, diz o seguinte: a Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda que nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mais próximo, pois Ele é a quem todos dá a vida, respiração e todas as coisas, e quer que todos os homens se salvem. Assim, a Igreja considera tudo quanto nas outras religiões pode encontrar-se de bom e verdadeiro como uma preparação evangélica e um dom daquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. No parágrafo 2566, o Catecismo vai dizer: o homem anda à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todos os seres humanos do nada à existência. Coroado de glória e esplendor, o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Mesmo depois do pecado ter perdido a semelhança de Deus, o homem continua a ser a imagem do seu Criador, conserva o desejo daquele que o chama à existência. Todas as religiões testemunham essa busca essencial do homem. O que o Papa Francisco disse não é nada além do que o próprio Catecismo da Igreja Católica diz, que todas as religiões representam e testemunham a busca e a ânsia do homem de conhecer a Deus. E tudo aquilo que nessas religiões tem de bom e verdadeiro é uma preparação que desemboca na única e perfeita religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Então, no diálogo religioso, nós devemos levar tudo isso em consideração. O diálogo interreligioso só é possível quando nós conseguimos enxergar o que há de bom e verdadeiro naquilo que os outros defendem nas suas próprias religiões. Porque essas coisas boas e verdadeiras são como meio de preparação para que essas pessoas sejam atraídas definitivamente à verdadeira religião. Mas, obviamente, que num discurso informal com líderes de outras religiões, o Papa Francisco não precisava destacar todas essas realidades. Exatamente porque o diálogo interreligioso, ele é um caminho, ele é um percurso que prepara aos poucos as pessoas a adesão plena à verdadeira religião. Então, o que o Papa Francisco disse nada mais é que aquilo que está no próprio Catecismo da Igreja, que todas as religiões representam e testemunham um caminho, uma busca, uma ânsia do homem para buscar o seu único e verdadeiro Deus. Como o Papa Francisco bem afirmou, só há um Deus. Então, outra coisa que deixou muita dúvida na fala do Santo Padre é quando ele diz que as religiões são como línguas. Ele mesmo fala que vai fazer uma comparação. Dirò una comparazione. E como toda comparação, como toda analogia é imperfeita, nós não devemos pegar essa analogia como uma verdade absoluta de fé. É apenas uma analogia e só serve para comparar. E ele diz que as religiões são como línguas que tentam expressar Deus, segundo o seu próprio tipo. Agora, isso não significa que todas as religiões são iguais, ou que todas as religiões são boas igualmente, porque as línguas também têm diferenças entre si. Umas conseguem expressar melhor um conceito do que outras. Algumas línguas são mais desenvolvidas do que outras. Algumas línguas são mais complexas e abrangem mais termos do que outras. Mais significados e conceitos. Isso significa que as línguas não são iguais entre si. E sim, existem línguas mais aprimoradas, mais evoluídas do que outras. Então esse exemplo também não diz que todas as religiões são igualmente boas. E dentro desse diálogo, o Papa Francisco também vai dizer que todos nós somos filhos de Deus. E que Deus é para todos. Eu acho que isso também não deve ser problematizado. Porque apesar da gente acreditar firmemente que a filiação divina, como tal, só é dada no batismo, também existe uma forma análoga de falar que somos filhos de Deus, porque todos nós somos criaturas. E a própria Escritura chama as criaturas de Deus de filhos de Deus. Por fim, nós concluímos que as falas do Papa Francisco são informais e não magisteriais. Porém, isso não significa que nós devemos atacá-las. Mas nós devemos, com piedade filial, fazer aquilo que o Papa Sisto IV, na sua encíclica, nos ensina. Que todo o pronunciamento do magistério, que pode parecer ambíguo, subjetivo, relativo, e que traga uma confusão na sua interpretação, deve sempre ser entendido naquele sentido em que se torna uma proposição verdadeira. Isso tanto para os atos magisteriais, mas também podemos aplicar com a mesma benevolência essa atitude filial aos atos privados dos Santos Padres, ou seja, dos Papas no seu exercício não magisterial. É o que eu procurei fazer aqui nesse vídeo, pegando uma fala não magisterial do Papa Francisco e mostrando que ela não fere de forma direta a doutrina católica. Mas se tomada fora do seu devido contexto, causa assim muito escândalo para aqueles que não querem entender com bondade e benevolência aquilo que o Santo Padre disse. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Siga o nosso perfil para receber mais conteúdos. Salve Maria!